hipercubo, que também pode ser chamado de tesserato. Todos sabemos que vivemos em um mundo de 3 dimensões, mas afinal, o que são dimensões? Em geometria, as dimensões são mais que eixos perpendiculares entre si. Em outras palavras, cada dimensão tem um ângulo de 90 graus com todas as demais, como na figura mostrada a seguir. Começamos pelo ponto. Ele é a dimensão zero. Sem ele, não existiria nada. Não ia dar para se mover para nenhuma direção e não existiria nenhum tamanho também. Se adicionarmos uma direção a esse ponto, obtemos uma dimensão. Se a essa dimensão nós adicionarmos outra direção, perpendicular a essa, obteremos duas dimensões. Em duas dimensões podem existir objetos planos sem nenhuma profundidade, como um quadrado. Vale lembrar que não existem objetos planos em nossa realidade, uma vez que todo objeto tem profundidade, até mesmo uma folha de papel. Se adicionarmos outra dimensão espacial que seja perpendicular a essas duas dimensões, obteremos 3 dimensões, que poderão formar um cubo. Agora a questão será adicionar outra direção dimensional perpendicular às outras 3, obtendo 4 dimensões. Assim, encontramos o hipercubo, o cubo de 4 dimensões. Dizer que um hipercubo é um cubo de 4 dimensões não é uma boa definição. Na verdade, um hipercubo é um cubo com uma quarta dimensão a mais, adicionada em uma realidade de 4 dimensões espacial. Um cubo tem 3 direções dimensionais, x, y e z, largura, altura e o comprimento. Em vez disso, um hipercubo tem 4 direções dimensionais, x, y, z e w. Embora não possamos representá-lo tão bem, todos os ângulos do hipercubo possuem 90 graus. Todas as faces cúbicas do hipercubo são cubos exatamente iguais e do mesmo tamanho. O hipercubo chega a parecer um cubo envolto de pirâmides incompletas, mas na verdade são cubos regulares iguais ao do centro e ao cubo externo. O hipercubo é uma figura de 16 vértices, 32 arestas, 24 quadrados e 8 cubos. Você já deve ter notado que quando calculamos a área de um cubo, calculamos a superfície dos 6 quadrados que o formam. E se alguém aí tem amnésia, vale lembrar que a fórmula para calcular a área do quadrado é lado vezes lado, ou seja, L ao quadrado. Por exemplo, se uma aresta de um cubo mede 3 centímetros, calculamos 3 ao quadrado e depois multiplicamos por 6 para obter a área total do cubo. Fazemos isso porque os quadrados são a camada externa. Uma figura de 4 dimensões não está formada por figuras planas, mas sim por figuras tridimensionais. Sua camada externa é o volume das figuras tridimensionais que o formam, por isso falamos hiperárea ou hipervolume. A hiperárea é a profundidade ocupada pelas figuras tridimensionais que compõem uma figura de 4 dimensões. O hipervolume seria o espaço dimensional desconhecido W, que a figura de 4 dimensões ocupa. Lembre sempre, uma figura de 4 dimensões é formada por figuras de 3 dimensões. A fórmula para calcular a hiperárea de um hipercubo é 8 vezes A ao cubo, em que A é o comprimento da aresta e uma vez que o hipercubo é formado por 8 cubos. A fórmula para calcular o hipervolume de um hipercubo é A elevado à quarta potência. Assim, podemos concluir que a fórmula para calcular o espaço total que cada figura dessa família, quadrado, cubo, hipercubo, ocupa, é A elevado a N, sendo N número de dimensões. Por que ele é formado por 8 cubos? Porque cada figura dessa família é formada por tantas figuras como seu número de dimensões multiplicado por 2. Olhe,
O quadrado tem 2 dimensões e é formado por 4 linhas. O cubo tem 3 dimensões e é formado por 6 faces quadradas. E o hipercubo tem 4 dimensões e é formado por 8 cubos. Vai. Por que ele é representado assim, parecendo um cubo dentro do outro? Porque não conhecemos a quarta dimensão. Imagine que nossa realidade fosse um plano. Somos seres de 2 dimensões e estamos pesquisando como seria um quadrado de 3 dimensões. Não sabemos o que é a terceira dimensão, onde ela está e não podemos sentir. Como representaríamos um cubo? Ao conhecer a profundidade e não saber para onde vai essa direção espacial, representaríamos ela como na imagem a seguir. Assim, representamos o cubo como um quadrado pequeno dentro de um outro quadrado maior, para mostrar que um está num plano diferente do outro. É o mesmo que fazemos com um hipercubo, representando um cubo dentro de outro cubo. Dessa forma, o cubo de dentro está em um espaço da quarta dimensão diferente do cubo externo, e os cubos estão unidos pela linha Esse d'água. foi nosso vídeo de hipercubo. Espero que tenham gostado. Beijos!